Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E eu gostaria que vocês ficassem até o final, porque hoje eu tenho a honra, a satisfação de bater um papo, de conversar aqui, né, com o radialista, produtor musical, compositor. Ele, além de tudo isso, ele é filho do Tinoco, da dupla mito desse país, a dupla mais querida desse país, Tunico e Tinoco. Zeca Pérez, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, meu amigo, fica à vontade. Muito obrigado, Gilmar, todos os nossos amigos aqui da live, é um prazer estar com você aqui, é um amigo tão sincero e tão presente, né? E vamos aí bater papo, vamos falar de Tonico e Tinoco, da história da música sertaneja do Brasil, e falar da amizade, que é muito importante, né? Exatamente. Então, Zeca, a sua história também é muito grande, mas nós vamos começar falando do seu pai e do seu tio, né? O Zeca, com quantos anos Tunico e Tinoco começaram a cantar? Desde pequeno, já. O Tonico com 7 anos, o Tinoco com 3 anos e meio, eles já cantavam, né? É uma herança do vô e da avó, que cantavam e animavam os bailes, e eles foram aprendendo, né? O dom de cantar também. Ô, Zeca, qual foi o primeiro local, a primeira apresentação da dupla Tonico e Tinoco em público? Olha, foi por volta de 1935, lá na cidade de São Manuel, tem um bairro uma Aparecidinha. E lá eu todo conheço dia a Aparecidinha. faz uma festa da Aparecidinha. E eles saíram da fazenda e foram a pé para tentar cantar lá, né? Mas aí chegou lá, o padre falou, pô, mas vocês estão tudo sujo. Esse instrumento de vocês nem parece viola. Aí não deixou cantar. Mas aí eles pegaram a violinha e desceram abaixo ali da igreja, que tem uma vendinha, e lá o rapaz falou, se vocês cantarem aqui, no final dão uma gasosa para cada um. E ali foi a primeira apresentação para valer ali do Tinoco. Agora, ô Zeca, eu lhe pergunto, o padre não aceitou, porque eles estavam muito sujos, né? Trabalhavam na roça. E eu lembro aquele trajeto todo, até te falei na nossa conversa, que eu conheço ali, Botucatu, São Manuel, Aparecidinha, até bem próximo, né? Então eles saíram a pé de São Manuel até Aparecidinha, na época ainda tudo estrada de terra, imagino. Mas sabe o que eu estava imaginando? Você imagina o remorso que esse padre não ficou pro resto da vida, falou, mas eu poderia estar falando para todo mundo que eu apresentei essa dupla, eu descobri, eu que primeiro coloquei eles aqui em público, né? Aí, de repente, ficou o remorso, né? Mas uma coisa que você estava falando na nossa conversa, mas parabéns ao dono da venda, tá? Que, os descobridores, né? Do Tunico e Tinoco deram a primeira chance. Mas eu lhe pergunto, Zeca, voltando, que você falou do primeiro instrumento, não nos conta desse instrumento, como é que compraram esse instrumento, como é que foi? Apareceu lá na casa do meu avô um índio com uma viola, mas a viola era muito feia. E aí ele queria dinheiro, meu avô falou, dinheiro eu não tenho, eu tenho frango, né? Frango. E mostrou 4 frangos ali. 4 frangos. Era para você comer. Aí o índio pegou assim, deu a viola, meu avô pegou os frangos e deu pro índio. E essa foi o primeiro instrumento, mas muito feio. E tinha um violeiro lá na região, e ele que ensinou o Tonico a afinar a viola, as posições, né? E foi assim que eles começaram a ter instrumento. Na verdade, pelo jeito, é aquela coisa bem artesanal, mas com um acabamento ainda muito rústico, né? Não tinha aquela coisa bem feita, né? Aquela coisa feita assim
ali à mão, assim, sem nenhum, fazer um acabamento bonito, com aquela coisa bem rústica, no mínimo, que era, né? Que o índio fez, né? Esse instrumento. Segundo né? meu pai que contava para mim, era feito a canivete, né? Para você ver que não tinha acabamento nenhum, até para tocar. Nada. Se fazer uma pestana, piscava o dedo, né? Isso. Aí o padre, quando viu, falou: cara, os moleques tudo sujo, com esse instrumento desse jeito, não vai dar em nada aqui, vamos passar vergonha. Estava totalmente enganado. Ô Zeca, qual foi a primeira apresentação deles em rádio? Em que cidade aconteceu? Então, foi lá em São Manuel também. Aí, depois de um tempo da festa, lá ainda tem a Rádio Clube de São Manuel. Isso, eu ouvi eles falando na entrevista. Um do dono da fazenda era sócio da rádio. E como ele viu o Tinoco cantar, ele falou assim, domingo eu vou levar vocês à rádio para cantar. Só que também chegou lá, o operador que estava na hora lá, não ligou o microfone. Eles cantaram, mandaram para a fazenda, só que ninguém escutou nada, né? Que vacilo. E no meio da semana eles falaram, o microfone estava fechado. Nossa, o dono da rádio falou, não, vocês vão voltar lá domingo e vai cantar. E voltaram lá, e aí não parou mais, né? Rapaz, quer dizer que ele saiu falando para tudo, mandei abraço para você e tal, e ninguém ouviu, não houve transmissão, né? Rapaz, não, que incrível. Esperando eles cantar, mas não cantar nada. Canta o quê, rapaz? Mas aí em seguida teve a oportunidade, e aí sim foi para valer, né? E aí aconteceu sim a primeira apresentação deles, né? Na Rádio Clube de São Manuel. Porque a gente falou, na verdade, nós vamos até falar, né, Zeca, onde nasceu o Tonico e onde nasceu o Tinoco, as localidades. O Tonico é de São Manuel. E o Tinoco nasceu em Botucatu. Só que a fazenda que ele nasceu, hoje pertence a Pratânia, que é um outro município, onde lá tem a casa do cultural Tony Tinoco. E lá tem vários pertences também do Tony Tinoco. E foi lá que ele nasceu e ele adorava a cidade. Passava um tempinho e estava lá visitando. Então, você no momento você é o diretor, né, do Museu Itinerante de Tony Tinoco. Daqui um pouco a gente vai falar, né, um pouquinho mais para frente, nós vamos falar disso. E o museu fixo fica, então, em Pratânia. Quem quiser conhecer pertences, instrumentos, discos, é só ir lá e conhecer, né? Porque ele na região de Botucatu, não é isso? Mas, Zeca, antes deles virem para São Paulo, eles fizeram uma tentativa em Sorocaba que acabou sendo frustrada, acabaram voltando, foi isso mesmo? Em 1938, eles saíram de São Manuel e foram para Sorocaba. Mas também lá não conseguiram muita coisa, voltaram para São Manuel e no final do ano de 1940, aí eles mudaram em definitivo para São Paulo. Isso. Ô Zeca, quando chegaram em São Paulo, a vida foi difícil dos dois aqui, né? Você me contou na conversa que é uma coisa que, para você que é de fora, você que não é de São Paulo, ou até mesmo no interior de São Paulo, o edifício Martinelli foi o primeiro arranha-céu erguido em São Paulo, tá? Acho que com 32 andares, até eu conto uma história aqui no canal, que até então só existia até o 6º andar. E é o edifício que tem mais histórias em São Paulo, é o Martinelli. Só que os monitores precisam acrescentar mais essa. Você me falou que seu pai trabalhou de servente de pedreiro na construção do Martinelli, é isso mesmo? Foi, porque quando chegaram aqui em São Paulo, eles não tinham profissão, eles tinham que trabalhar naquilo que aparecia. Vida da roça, e o né? Foi aprender a ser meia colher, como falava. Né? E ele fez um andar, ele não lembra que andar, mas ele ajudou um andar ali a fazer o Martinelli. Olha só.
E o Tonico disse que foi trabalhar numa chácara aqui em Santo Amaro, é isso? No sítio do Santo Alemão? Amaro era um município, né? Não era bairro. Você tinha que ir um bonde aqui, ir para Santo Amaro, e aí a moça, da dona da chácara, dava as contas para ele pagar, aí ele vinha para São Paulo para fazer serviço de office boy, né? Então, eu vi uma entrevista dos dois, e o Tonico falou que pegava o bonde, né? Ia para Santa Maria, ele pegava a enxada, colocava debaixo do banco, mas foi difícil. Mas aqui em São Paulo, Zé, depois disso, eles que eles trabalharam numa malharia, alguma coisa assim, não foi? Foi. Houve também, né? O Tinoco foi trabalhar numa fiação, né? Aí ele falou que ele sabia mexer, mas não sabia nada. E o turno dele era da noite. Aí o cara ligou lá a máquina e de manhã tava um bolo de linha, tudo estragado lá. Aí o cara falou, mas cadê? Você não falou que sabia fazer? Ele falou, não, eu sabia da outra máquina, né? Mas não sabia também nada. Aí o rapaz falou, pode ir embora, né? Aí o Tinoco falou, não, olha, eu preciso trabalhar. Me arranja qualquer outro lugar para eu ficar. Aí o rapaz mandou ele lavar banheiro. Nossa, mãe do céu. E aí ele começou a aprender a mexer nas máquinas e saiu de lá encarregado, viu? Olha, tá vendo? Então, na verdade, não foi fácil. Ô Zeca, quem deu a primeira oportunidade para Tonico Tinoco? Aquele pontapé inicial aqui em São Paulo. Então, nesse trabalho aí na tecelagem, na hora do almoço eles cantavam. E ali o pessoal falou, pô, mas vocês cantam bem, então vai na rádio. E era um concurso na Rádio Difusora de São Paulo, que era promovido pelo Capitão Furtado, né? Que o Palmeiras e Piraci ia sair da linha sertaneja e precisava de uma outra dupla. Então fizeram esse concurso para colocar uma dupla nova, né? E foi lá que eles ganharam no dia 15 de novembro de 1942, que foi a final do festival, e eles ganharam com o prêmio 3 meses de contrato com a emissora. Mas só que lá eles ficaram quase 10 anos trabalhando, né, em vários horários com vários radialistas que apresentavam sertanejo. Eu tava vendo na entrevista deles também, que quando eles começaram, eles eram muito determinados. Aí eles faltavam a técnica vocal, até o que você gostaria, antes de eu falar disso aí. Qual foi aquele negócio do microfone, Zeca? O microfone que estourou, caramba. Então, porque na sequência aí que eles ganharam o festival e começaram a fazer programa, o Capitão Furtado falou, agora vocês precisam gravar uma música, né? Isso. E em 78 são 2 músicas, né? Uma música de cada lado. Eles gravaram, que eles ganharam o concurso, e do outro lado é uma moda de viola que chama Sertão do Laranjinha. E ela começa com um agudo muito, muito alto. E quando eles soltaram o agudo, já na primeira frase, estourou o microfone. Aí o diretor lá da Continental, o senhor Hernani, e mandou eles para aquele lugar, né? E ele não queria bater no diretor, falou não, vamos escutar o que o homem está falando, que nós estragamos o microfone, né? E vamos aprender como é que faz para não estourar mais o microfone. E eles foram aprender a colocar voz ali no Teatro Municipal, onde os maestros aposentados davam aula, né? Eles falam que, na entrevista que eu vi, que os maestros foram muito legais com eles e ensinaram técnicas vocais, né? Para eles começaram a aprimorar e se tornaram, né? Nos mitos que foram. Então, um conselho que eu dou, né, Zeca? Eu dou um conselho para essa molecada que está começando, que não é fácil. Vejam esse exemplo, só que você não pode desistir nunca. Tonico Tinoco
eles foram persistentes, eles poderiam ter desistido, porque foram muitas barreiras, né? Muitas dificuldades, né? Ô, Zeca, quantos discos Tunico e Tinoco gravaram durante a carreira? Contando com a carreira solo do Tinoco, né? No total, quantos discos? Olha, naqueles 78 rotações, entre gravação e regravação, são 230. 200? São 200 e... Caramba, 230 discos? Mas isso aí eu acho que... Tem duas músicas, uma de cada lado, né? Isso. Ô, Zeca, mas eu acho que dificilmente alguém vai conseguir quebrar esse recorde aqui no Brasil, né? Dificilmente, né, Zeca? 33 rotações são 83 LPs. Nossa, 230 no total. E quantas músicas, mais ou menos, foram gravadas? Eles gravaram? Ó, no total são quase 2.000 músicas. 2.000 músicas. Ô, Zeca, para se ouvir essas 2.000 músicas do Tunico e Tinoco, a gente precisaria hoje 24 horas direto, tocando quantos dias, mais ou menos? Você já fez essa conta? Um LP por dia, você vai levar 4 meses para escutar toda a coleção. Quantos meses? 4 meses para ouvir um por dia. Para escutar, viu? Olha só, rapaz. Isso aqui é uma história belíssima, né? Qual foi o primeiro grande sucesso gravado por Tunico e Tinoco? Eles começaram a gravar já em 44, né? Mas em 47 é que chegou o Chico Mineiro, que é o divisor de águas aí da carreira do Tunico e Tinoco. Aí depois do Chico Mineiro veio o Canoeiro, e aí não para mais. Aí são um sucesso atrás do outro, né? Tristeza do Jeca foi depois do Chico Mineiro? Não, ela foi antes. Foi antes. Ela foi quase uma das primeiras gravações. Mas não foi o sucesso, foi depois. O grande sucesso que é hoje, né? Quem consagrou eles, na verdade, então, foi a Chico Mineiro. Dá para você contar um pouquinho? Dá para você contar um pouquinho como surgiu essa música? Fala para nós aí, Zeca. Então, tinha um porteiro da Rádio Tupi e difusora, o seu Francisco Ribeiro, levou uma história aqueles papéis de bengala, falando de um boiadeiro que saiu de Minas, foi para Goiás, e que ele morreu, e descobriu que o dono da tropa é irmão dele. Aí o Tonico fez a letra, e naquela época era moda colocar uma parte declamada antes, né? Então, o Tonico fez, cada vez que eu me lembro, do amigo Chico Mineiro, né? Contando tudo, e depois a letra, depois a parte cantada. E foi um grande sucesso até hoje, né? Onde você vai... Não, eu acho que daqui 200 anos, Chico Mineiro vai ser uma das músicas mais cantadas desse país inteiro. Eu mesmo gosto, não sei fazer com a classe do Tunico e Tinoco, mas eu toco um pouquinho e gosto de cantar um pouquinho nas minhas lives, Chico Mineiro. Então, Zé, foi baseado em fatos reais, realmente, o Chico Mineiro, esse personagem, porque pelo que eu vi, realmente aconteceu isso aí mesmo, né? Ou algo parecido, né? Inclusive, faz pouco tempo, amigos meus lá de Goiás mostraram para mim o túmulo do Chico Mineiro, só que tiraram a identificação, porque estava dando muita aglomeração na região e tal. E lá em Goiás Velho, tem a capelinha do Chico Mineiro, e o Tinoco, em 92, foi lá visitar, e o sonho dele na época era fazer um show lá e fazer uma missa campal em homenagem ao Chico Mineiro. Mas aí depois o Tonico faleceu, e aí... acabou. Que pena que ele não realizou esse sonho, né? Ô, Zeca, Tunico e Tinoco também tiveram programas de rádio, né? Inclusive você também trabalhou com eles nessas rádios.
Quais foram as rádios que eles trabalharam, Zeca? Qual foi a primeira rádio que eles tiveram programa? A primeira foi a Tupi Difusora, né? Uhum. Eles ficaram até 1950, aí eles foram para a Rádio Nacional, que é a extinta Rádio Globo aí de São Paulo. Isso. Ficaram até 68, depois até ficaram de 68 a 87 na Rádio Bandeirantes, e lá tinha a cadeia verde e amarela, que ia para mais 200 emissoras pelo Brasil inteiro. E aí depois nós fomos para a Rádio Record, de 87 até 90, 91, quando o Edir Macedo comprou a rádio. Nessa época, nós saímos. Nessa época, você já estava trabalhando com ele, você já estava na rádio. Daqui a pouquinho, nós vamos falar daqui a pouquinho, quando eu falar da sua carreira, nós vamos falar. Você trabalhou com eles em todas as rádios ou foi só na Record, Zeca? Não, eu trabalhei a partir da Rádio Record. A partir da Record. Falando na Record, naquela época você conheceu o Zé Russo lá, né? Nosso querido amigo Zé Russo, que eu tenho muita saudade, tive o prazer de ter sido amigo dele, de ter contribuído um pouquinho, né, com ele lá no programa. Mas aí é uma outra, porque aquilo que a gente falou hoje, a história é sua, né? Mas você também teve a honra, né, de ser amigo do Zé Russo, um grande parceiro, né? Zé Russo, Zé Bétio, né? Também se dava bem com o Zé Bétio, né? Falando, na verdade, Zé, olha, na verdade, eu acho que nós temos mais que falar de Zé Russo, Zé Bétio, Edgar de Souza, porque eles divulgaram demais as duplas sertanejas para o Brasil inteiro. Era o principal meio de comunicação na época, era o rádio, né, Zeca? Então, Zé Bétio, Zé Russo e Edgar de Souza, eles jogavam lá aí para o Brasil inteiro, as rádios muito potentes, antenas super potentes daquela época, não é verdade, Zeca? Com certeza. Eu comecei a trabalhar na Record em 82, eu tive a chance de conhecer o Zé Russo, Zé Bétio, Zancopé Simões, todo aquele pessoal bacana. Isso, verdade. Que trabalhava lá com eles lá. Um cara que foi muito importante, a gente já volta rapidinho falando o Zé Homero, Zé Homero, que foi um grande produtor, que era filho do Zé Bétio, né? Que esse cara também ajudou demais, não foi na divulgação da música sertaneja, né? Eu julgo, né? Eu julgo que as duas pessoas de muita importância em toda a virada da música sertaneja dos anos 70 para cá é o Zé Bétio e o Zé Homero, né? São duas pessoas que o Zé Bétio na parte dos programas dele de rádio e também na linha sertaneja clássica. E o Zé Homero na filosofia de produtor e também na venda de shows. Ele revolucionou o mercado. Ele foi um grande empresário, né? Na área, né? Com certeza. O Zeca, quais os grandes nomes da música brasileira que gravaram? Você põe alguns aí, por exemplo, foram muitos que gravaram com o Tonico Tinoco. Olha, eles fizeram, desde os anos 50, eles já convidavam grandes nomes, né? Por volta de 55, eles convidaram Aracide Almeida, que era a rainha do samba do Brasil, né? Grande jurada do Silvio Santos, né? Exato, fizeram duas músicas com ela. Isso. Depois tem um LP de 50 anos, que tem a participação do Sérgio Reis, Chitãozinho Choró, Jair Rodrigues, também do nosso Ney Matogrosso, né? Ney Matogrosso. Gravaram com o Traje a Rigor, gravaram vários estilos. Com o grupo Magazine, aquele do Eu Sou Boy, né? Isso, eu lembro bem dos famosos nos anos 80. Agora então, para você ver o prestígio do Tonico Tinoco, que a gente vê aí vários gêneros musicais, né? Tem rock, né? Tem sertanejo, tem samba, tem romance, tem todos os estilos aí, né? Então era o respeito, né? A admiração que todo mundo tinha e tem e teremos sempre, né? De Tonico Tinoco.
Qual a música do Tonico Tinoco que não poderia nunca faltar no show? Chico Mineiro, como você já falou, né? Depois de Chico Mineiro, Moreninha Linda, não vou colocar o carro à frente dos bois, quem vai responder você. Quais seriam essas? Não, essas não podem faltar no show. Além dessas aí, a Tristeza do Jeca, a Cana Verde, são músicas tradicionais aí do Tonico Tinoco. Esse daí não podia deixar de tocar, não, né? E ainda tocava músicas como Xalana, Menino da Porteira. São músicas aí tradicionais que eles gravaram, né, e fizeram sucesso. Tanto que o Moreninha ainda cantava no começo e no final, tinha que cantar. Então, era assim, esse repertório mais presente aí do Tonico Tinoco, né? O pessoal gostava bastante. Eu acho muito linda essa música. Moreninha linda do meu bem querer. Essa música é linda demais. Fantástica. Realmente, todo mundo gosta, né? E tantas músicas, mas eu vou destacar Moreninha Linda, é a que eu mais gosto. Fantástica. Ô Zeca, você falou que eles gostavam de cantar Xalana, que com certeza o meu pai era muito fã, né, dele, e ele que chegou aqui no Brasil, né, um italiano chegou para trabalhar aqui acho que no Cafezal, e outro que se tornou um grande ídolo, que foi poxa, me fugindo agora, do autor de Xalana, o sanfoneiro que tocou com seus pais, Mário Zan, que é o pai da Mariângela Zan, né, que é apresentadora hoje da TV Aparecida. Então, o meu pai era muito fã do Mário Zan. E numa outra entrevista sua, que eu vi, você falou que o Mário Zan tocou com seus pais também, né? Que legal, né? Sim, quando o Mário chegou aqui no comecinho dos anos 40, foi quando o Tonico Tinoco também começou em disco, né? E o Mário Zan foi o primeiro sanfoneiro a tocar com o Tonico Tinoco em estúdio. Olha que história bacana, hein? Foi um grande compositor e um grande sanfoneiro, né, o Mário Zan, né? Um grande amigo do meu pai. Eles pareciam duas crianças acontecendo, cara. Olha só. E você... Foi eterna. Você tem amizade com a Mariângela Zan, da Aparecida, a apresentadora? Tive o prazer de estar lá com ela algumas vezes, né? Isso, que legal. Quando ela apresentava junto com o pai, também tive lá com eles, né? A gente torce muito pelo sucesso dela. E ela é muito bacana, tem muito talento, a Mariângela Zan, sou fã dela. Ô Zeca, qual foi o show que realmente entrou para a história, o maior público do Tonico Tinoco? Olha, teve em 1992, o Estão em Choró gravou a música Chico Mineiro junto com o Tonico Tinoco. E nessa época a gente começou a fazer apresentações juntos. E foi em São Bernardo do Campo, aí no Paço Municipal, que teve aí um show do Estão em Choró e do Tonico Tinoco. Tinha mais de 100 mil pessoas, isso calculado pela Polícia Militar na época lá. 100 mil pessoas. Caramba, isso aqui, que prestígio, né, rapaz? Incrível. Então, foi uma grande marca, é algo assim inesquecível, né? Para vocês. Eu pouco falo aqui da vida pessoal, mas é só uma perguntinha básica, que é mais falo da carreira. Quantos filhos o Tinoco teve? Vamos falar do Tinoco, do seu pai, né? Seu pai, quantos filhos? Nós somos em 5 irmãos, né? 5 irmãos. Tem uma moça e depois são 4 homens, né? 4 homens. Zeca, é o seguinte, depois da morte do Tonico, aí o seu pai, né, o Tinoco, ele continuou fazendo carreira solo, e aí você passou a ser o produtor deles, ou você antes já era produtor da dupla? Já? Ou você foi depois? Antes, né? Você já era? Você foi produtor quantos anos? Quantos anos você trabalhou com eles? Eu comecei a trabalhar com meu pai, tinha 10, 11 anos, né?
Nossa, mas então... Eu trabalhei com ele 43 anos. É lógico que na parte da infância e da juventude, não com tanta frequência, porque tinha que estudar, então não era toda a viagem que eu estava presente. Mas a partir de 87, quando eu já tinha 28 anos, aí ele foi até o final. Né? Ele foi até o final. Então, por isso que eu estava falando aqui com o meu filho, né, que me ajuda um pouquinho aqui na produção. Eu falei, olha, eu acho que ninguém melhor do que o filho do Tinoco, sobrinho do Tonico, para contar a história, né? Não só por isso, mas porque você viveu boa parte dessa história aí, né? Você esteve junto, você esteve presente nisso tudo, né, Zeca? Que legal. Ô, Zeca, além disso, você também é compositor, como já apresentei no começo, e você tem quantas músicas gravadas pelo Tonico Tinoco? Pelo Tonico Tinoco deve ter umas 15. Umas 15 músicas. Depois que ele faleceu, eu continuei escrevendo. Já tem amigas minhas que já gravaram músicas minhas. Mas tem muita coisa aí que está guardada e está só escrita. E eu vou escrevendo e vou guardando. Ô, Zeca, eu sempre faço uma pergunta aqui para todos os entrevistados, e eu vou fazer para você, mas agora você vai falar da dupla, Tonico Tinoco. Todo artista tem seus momentos assim, acontecimentos engraçados, hilários, que entram para a história. Qual foi aquele momento assim mais engraçado que o Tonico Tinoco nunca esqueceu? Você mesmo que, de repente, não sei se acompanhou esse momento ou outros, se pode falar de uma situação aí, ou até de outras situações engraçadas que aconteceu com a dupla. Conta para nós aí. Não, tem bastante coisa, bastante história. Tem bastante, né? Imagina, com a história dessa, imagina, tem bastante. Mas tem uma que eles foram trabalhar no final de semana num circo, e ia fazer sábado e domingo, no mesmo lugar, né? E como naquela época não tinha hotel, eu ficava numa pensão. Isso. E quando terminou o show do sábado à noite, apareceu um fazendeiro lá atrás ali do Chico, pedindo para eles almoçar. Falou, vocês vão almoçar na minha casa amanhã? Aí o Tinoco não gostava dessa história, porque ele sabia que sempre chega lá e ia pedir para cantar, ele não gostava disso, né? Aí ele deu uma desculpa, não sei o quê, e o dono do Chico falou, não, mas eu sei onde é. Eu levo lá com o meu caminhão e tal, depois ele traz vocês. Aí ele encheu tanto o saco que meu pai falou, não, então tá bom. Acabou. Aí quando ele chegou lá na fazenda do homem, lá, uma mesa com 100 pessoas já esperando, e um microfone de pé lá na ponta, assim, né? Já logo de cara. Assim, isso não vai prestar, né? E aí quando ele desceu do carro, assim, o fazendeiro já gritou no microfone, cadê a viola? Aí meu pai falou assim, a viola não come. A gente vai lá pro hotel, lá que a comida é boa. Nossa, e aí o cara falou, não precisa cantar, pode vir almoçar. Mas você imagina que tipo de almoço, não investia a comida, né? Você imagina como que foi o negócio. Eu acho que o Tonico ia falar, rapaz, quem canta de graça é cigarro, rapaz. Não, mas aí tem que ter um cachê. Você tá me convidando, Zeca, eu acho que você tá me convidando para almoçar ou tá me convidando para fazer um show, fazer uma apresentação aqui, caramba. Mas, Zeca, olha, tem uma outra aí que numa entrevista você entendeu? Qual é aquela da primeira apresentação da dupla na televisão? Conta aquela, você contou uma outra entrevista sua. Inclusive, a semana passada fez aí 71 anos da televisão no Brasil, né? E eles eram funcionários da TV, do Tupi, que foi o canal 3 Tupi, que começou em 1950. E eles tinham que chegar e cantar para uma moça na janela ali, a música romântica, que chama Deus Bela.
Demorou muito, tinha um banco preto assim, e eles sentaram, uma calça branca novinha que eles tinham comprado na loja Peter, aí em São Paulo, que era uma loja famosa daí, né? Só roupa cara que tinha lá. E a hora que o cara falou, vai, que ele levantou, a calça ficou. Tá tudo cheio de tinta, de bicho. Nossa. E aí o pessoal atrás rindo dele, né? E meu pai, eles estão rindo de quê? Vocês são bobos, né? Aí o rapaz falou, passa a mão na bunda para você ver como é que tá. Ele sabia que tá tudo preto, né? E aqui não tinha jeito, tal, gravação. O pior é que ele tinha que ficar justamente de costa, né? Porque ele tinha que ficar olhando para a janela, né? Então ele ficou de costa para a câmera. Ele ficou de costa para a câmera, Zeca. Não tinha como esconder, né, Zeca? Não tinha. Ah, rapaz, Mas essa aí eu já ouvi você falar, eu falei, eu vou falar pro Zeca, acontece aí também, que eu achei muito legal. Ô Zeca, você, hoje, é o diretor do Museu Itinerante, né? Do Tonico Tinoco. Eu gostaria que você falasse um pouco do Museu Itinerante e se você já voltou ao normal, quais são as cidades que você deve expor. No futuro já tem alguma coisa em vista? Eu gostaria que você falasse disso para a gente. Então tá. Depois da morte do meu pai, eu formei a exposição Tonico Tinoco. Ela viaja com 40 objetos originais aí, do acervo do Tonico Tinoco, onde eu tenho a oportunidade de, junto com os fãs, contar a história do Tonico Tinoco. E por que eu fiz isso? Porque o meu pai, ele tinha uma necessidade muito grande de falar dele, e da história e da obra dele. E o dia que ele morreu, eu prometi que eu continuaria, enquanto a vida tivesse, fazendo isso. Né? Aí me ajudaram, a minha amiga Sandra Cristina Piripato me ajudou a organizar a primeira exposição, e já está aí há 9 anos rodando pelo Brasil. Agora está acabando aí a pandemia, quer dizer, passando, e a gente está aí já planejando futuramente algumas exposições. Hoje tive uma reunião aqui em Iracemápolis para um projeto que vai falar do circo o ano que vem. Então, nisso a gente vai desenvolvendo o trabalho, né? E além da exposição, eu tenho o programa de rádio, que é o Na Beira da Tuia, que tem o mesmo significado, né? Que nós vamos falar, que a gente vai começar a falar agora, né? Que daqui a pouquinho já vou começar a falar de você, que eu estou falando da dupla, mas você também tem uma história belíssima, né, Zeca? Já falamos até alguma coisa de você, né? Alguma não, falamos bastante, já falamos que você é o produtor da dupla de tantos anos, que gravaram 15 músicas suas, que fizeram programa de rádio com eles. Ô, Zeca, me diz uma coisa. Você me disse que o público, né, e a própria dupla gostavam muito, e a música preferida foram as 3, né, que é Tristeza do Jeca, Moreninha Linda e Chico Mineiro, que é unanimidade. Você também concorda? Ou você, mas tem uma outra que eu gosto ainda mais, ou você concorda com eles e com o público? São essas 3 músicas as melhores mesmo? Você destaca mais? Que são 2.000 músicas, é difícil, mas nessas 2.000 aí tem como você falar, mas tem essa, eu acho que essa história é legal, me identifico com ela. O que você fala? O que você diz pra gente? Não, tem bastante músicas, né? Mas eu acho que o Chico Mineiro é uma unanimidade, e a Tristeza do Jeca, pela importância que ela tem também na vida da dupla, na época, na Rádio Nacional de São Paulo, era prefixo da rádio. Então você vê a força que era essa música aí, né? Mas primeiro, Tristeza do Jeca e Moreninha Linda realmente são as bases aí do repertório do Tonico Tinoco.
Então, Zeca, a gente estava falando na nossa conversa particular, se a gente for falar da história do Tonico Tinoco, a gente vai ficar falando 6 meses gravando aqui no mínimo, né? Então, fazendo um pequeno resumo, quem sabe daqui um tempo aí a gente fale de muitas coisas que a gente não falou nessa entrevista. Mas a sua história também é muito grande e tivemos eu principalmente, né? E claro, você é um filho, mas esse prazer imenso de poder ouvir, como eu falei, né? Agora há pouco, ninguém melhor para a gente entrevistar do que o próprio filho do Tinoco que viveu tudo isso aí para contar as histórias. Então, para mim está sendo muito prazeroso, para mim uma honra muito grande passar adiante, né? Dar continuidade essa história maravilhosa desses mitos, né? Dessa dupla que é a mais querida da história do Brasil, dupla caipira Tonico Tinoco, né? Então, estou muito feliz, né, de estar falando com você e você passar tudo isso para a gente. E eu espero que chegue a milhares de pessoas. A milhares com certeza vai chegar, mas eu espero que chegue um dia a milhões, né? Porque essa história é muito rica e jamais será esquecida. A dupla Tonico e Tinoco, daqui a 200 anos, será lembrada. Então, muito bom falar disso. Mas, Zeca, agora vamos falar um pouco de você. Em que ano você começou no rádio e qual emissora? Eu comecei a trabalhar como divulgador em 1978, quando eu tinha 19 anos. Começou como divulgador, verdade. Então, aí eu trabalhava em várias emissoras, né? Aí, a partir de 82, eu fui trabalhar com o Beto Carreiro. E o Beto Carreiro tinha programa na época na Rádio Globo, depois nós fomos para a Rádio Record. E além aqui da Rádio de São Paulo, a gente tinha uma rede no interior também, em outros estados. Só que naquela época não tinha internet, era tudo fita gravada mesmo. Exatamente. Eu trabalhava como produtor, Maurício Barbosa, filho, era o diretor, e o Nadir Pagna, que era o operador do Eli Correia, era o nosso operador do estúdio. Ô, Zeca, há poucos dias eu entrevistei o cantor Marcelo Reis e ele falou que fazer música hoje é mamão com açúcar. Fazer rádio hoje também é mamão com açúcar? Se você comparar aquela época? O que você diz? Você sabe que não vou falar que é mamão com açúcar, mas eu posso falar que é evolução e melhorou bastante. Facilitou demais, né? Ô Zeca, naquela época você viveu isso, você tinha que ter aquela ilha, né, com aquele monte de cartucho ali, né, para você pegar. Aí tá a música, depois tá do anunciante, né? E você dependia muito, Zeca, naquela época, você tinha que ter um bom o sonoplasta, né? Você tinha que ter um bom sonoplasta também, né? E que hoje até, eu estava falando até com outro radialista que eu entrevistei também, Aurides Cardoso, ele falou que é uma profissão até que está extinta praticamente, sonoplasta, né? Com a tecnologia, né? Porque hoje a maioria dos locutores são sonoplastas, né? Exatamente. Então é muito difícil você ter essa profissão, a não ser nas grandes emissoras, que ainda você tem, a Rádio Bandeirantes, a CBN, aí ainda tem, mas emissoras pequenas não. Aí o operador, o locutor tem que ter lá a habilidade de mexer na aparelhagem, né? Só para você ter ideia, naquela época, para editar uma fita, eu tinha que cortar com uma gilete, marcar um ponto, né? Depois grudar com uma fita durex, que era especial, né? E depois eu vi se tinha dado certo a edição. Hoje em dia você faz aí em coisa de segundos, né? Então fazer rádio hoje é mamão com açúcar mesmo. Porque, olha, eu via que o Zé Russo naquela época, lá na Rádio Capital,
ele era totalmente dependente do sonoplasta, caramba. Sem ele falar, sem ele aqui eu não vivo, pô. Ele dava um valor, nossa, ele gostava demais do sonoplasta dele, que eu nem vou falar o nome dele, que eu não lembro mais, eu esqueci, era até jovem, o último sonoplasta dele era jovem, era um garoto, só que eu nem lembro mais. Ô Zeca, vamos falar um pouco do Beto Carreiro, que você teve a honra de trabalhar com o Beto Carreiro, o rei, na verdade, o rei do entretenimento aqui no Brasil, né? E você teve essa honra de trabalhar com ele, de ser amigo dele. Conta um pouco do Beto Carreiro pra gente. Olha, o Beto Carreiro, ele é uma pessoa visionária. Ele começou a fazer programa de rádio e ele já falou, eu quero ser um cowboy do Brasil. Então, ele já tinha que fazer versinho de rodeio para ele, tinha os personagens que frequentavam os programas, e o Tinoco foi trabalhar com ele, e o Dino Santana, que é irmão do Dedé Santana, também fazia uma participação, eu fazia uma participação, era um programa... hoje em dia seria que nem um programa do Pânico, mas só que era uma coisa bem organizada. Né? Isso. E tinha um musical sertanejo. Mas lá na mata, com todo esse pessoal ao vivo, era uma coisa muito, muito bacana. Então, para a gente falar do Beto Carreiro, a gente lembra quem? O nosso amigo, que é muito amigo seu, o Carlos Dias, né? A Virgínia, a filhada dele, que é a rainha country de Beto Carreiro, que eu tive o prazer de entrevistá-la há poucos dias e também de recebê-los lá no meu humilde restaurantezinho que eu tenho aqui em São Paulo, me fizeram uma visita. E a Elza Vance, né, que foi atriz dos Trapalhões, eu gostaria de que você falasse um pouquinho dos três, porque existe uma ligação muito grande deles com o Beto Carreiro e os três são seus amigos. E eu gostaria já que você falasse também, que eu vi outro dia um vídeo no canal dele, do Carlos Dias, de uma festa que eles fizeram para o Tinoco, acho que no sítio, né, do seu pai. Inclusive a Virgínia tocando, acho que uma sanfoninha, e o Carlos Dias no violão. Fala um pouquinho. Vê se você é muito grande, para ver o que você lembra aí para você me responder. Fala para ele da amizade deles, né? O Carlos Dias, a Virgínia e a Elza são amigos queridos mesmo, que diariamente eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. São pessoas fantásticas. Maravilhoso. Na época, ele, através da revista, fez uma homenagem ao Tinoco, né? E fez até aquele videoclipe que aparece a Virgínia. Então, ele fez, né, através da Carlos Dias Produções, todo aquele videoclipe. Ele fez um impresso, eu tenho aqui até hoje, um diploma de honra ao mérito. Isso. Que o Tinoco tinha a alegria de chegar na cidade e colocar o nome do prefeito lá. Olha, estou dando aqui um diploma para o senhor. Então, por que o Carlos participou dentro desses últimos anos de carreira do Tinoco, né? Não só como artista, mas como pessoa também. Ele se pôs muito presente, junto com a família também, a Virgínia, que tinha 10, 11 anos, hoje é uma profissional aí de extrema qualidade, né? Verdade. Eu só tenho que falar bem, né? E ainda eles que nos aproximaram, né? Exatamente. Exatamente. Então vamos agora, que você falou, vamos agradecer. Carlos Dias, muito obrigado. Elza, muito obrigado. E a Virgínia, rainha country, muito obrigado, que esse acontecimento maravilhoso, essa entrevista, está acontecendo através de vocês. Então, vocês que aproximou o meu amigo Carlos Pérez, né? Nos aproximamos e, graças a Deus, essa entrevista maravilhosa que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Meu amigo, deixa eu ver mais aqui, que eu não perguntei de você aqui. Peraí.
Então, eu falei dos programas, né, que você também trabalhou com seus pais. Então, você começou em 1978, né? No rádio, né? Começou no rádio em 1978. Agora, hoje você tem a sua própria rádio. Gostaria que você falasse da sua rádio, do seu programa, da homenagem que continua ao seu pai e seu tio, e como ouvir sua rádio, como te acompanhar na rádio, nas redes sociais. Fique à vontade, o espaço é seu. Então, tá bom. Então, em 2012, quando o Tinoco faleceu, eu prometi a ele que eu continuaria dentro das minhas possibilidades, porque eu não sei cantar, eu nunca cantei. Então, eu fundei no dia 12 de outubro de 2012 a Rádio Sertão Brasil, é uma web rádio, está no ar até hoje, é radiosertãobrasil.com.br, e lá eu tenho o programa Na Beira da Tuia, que vai para mais 14 emissoras fora a Rádio Sertão Brasil, falando tudo que louco, contando as histórias. Lá tem um quadro que chama Porteira da Saudade, onde eu conto as histórias do Tony Tinoco. Tem outro que chama Roda de Viola com o Tony Tinoco, que são os convidados que vêm cantar a música do Tony Tinoco no programa. Então, é um tipo de conteúdo que eu faço hoje, voltado exclusivamente à história e à memória do Tony Tinoco. Né? Diga, é muito prazeroso, né, Zeca, para você fazer um programa desse, né? Porque ele é um programa semanal, então, que nem amanhã eu estou entregando já para a rede, né? Mas eu já comecei hoje a elaborar o que eu vou fazer na semana que vem. Então, esse é o prazer de você estar anotando, produzindo, buscando material, pesquisando, porque você chegar numa emissora só tocar música é fácil, né? Daí qualquer um faz. Agora você fazer todo um trabalho de produção aí, que é o gostoso, é o que eu vivi a vida inteira dentro da emissora de rádio. É o seu profissionalismo, né? Você tem todo um roteiro, né? Para colocar em prática no dia. Então, olha, teve uma pergunta que eu pulei, que era para ser a primeira, fazendo agora. Para você, o que significa ser sobrinho do Tunico e filho do Tinoco? Conta para nós aí. Dá para explicar? Pois é, uma vez perguntaram, porque sempre perguntam para mim, né? Então, eu sempre separo a parte familiar e a parte artística, porque o Zé Pérez, que é o meu pai, é uma figura à parte do Tinoco, até porque o Tinoco é mais novo. Isso. O Zé Pérez nasceu primeiro, né? O Tinoco nasceu em 1943. Então, é lógico que os dois se completam. O Tonico, da mesma forma, que era o João, né? O meu tio João, né? Os dois se completam e fizeram parte da minha vida, do meu caráter, do meu dia a dia. Hoje, ainda vivo essa emoção, me lembro de várias histórias, vários ensinamentos. Então, é uma grata, uma coisa muito gratificante ser filho do Tinoco, sobrinho do Tonico, ser filho do Zé Pérez. Então, é uma coisa linda de viver, e ser sobrinho do João, muito mais. A gente vivia a infância, né, junto com os primos, eles sentavam no chão com a gente para conversar. Quer dizer, é um Tonico que você não conhece, que o público não conhece. Ou seja, é agradecer a Deus todos os dias por isso, né? Com certeza. Essa sorte que Deus te deu, né? De ser filho do Tonico e sobrinho do Tinoco e sobrinho do Tonico. Meu amigo, é assim, se a gente, como eu falei agora há pouco, para a gente contar
a história do Tonico e Tinoco e do Zeca Pérez, a gente precisava de muitas horas, muitos meses. Mas eu também não quero tomar muito seu tempo e a nossa entrevista também vai ficar um pouco longa. Mas, olha, estou muito feliz, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque foi um bate-papo maravilhoso, muitas informações, muita coisa que você está passando do seu tio e do seu pai, que vai ficar aí mais esse conteúdo aí para a gente ir revivendo a memória, a história desses dois mitos, Tonico e Tinoco, que jamais serão esquecidos. Muito obrigado, meu amigo Zeca. Fique à vontade aí para suas considerações finais, que você quiser falar. Só tenho que lhe agradecer por tudo. Meu amigo Gilmar, muito obrigado pelo espaço, a todos que acompanharam, muito obrigado. Se você quiser me localizar no Instagram, Zeca com K e Pérez com Z no final, underline, que é o rabinho embaixo, oficial. Zeca Pérez, underline oficial, e você acha lá o meu perfil, e lá eu publico toda hora matéria, horário de programação, fotografias antigas do Tonico Tinoco, os projetos novos que estão aparecendo aí, tem conteúdo já do ano que vem, como fechei hoje uma parceria aí para falar da história do circo, né? Inclusive o Carlos Dias vai me ajudar, tenho certeza disso, né? Então, estou à disposição de vocês, agradecer mais uma vez pelo espaço e que Deus abençoe você. E quando precisar, é só chamar, que eu estou aqui com muito todo obrigado carinho para você. Você é muito gentil, cara. Eu passei a admirar, nós já tivemos algumas conversas, né? Antes da gente gravar, né? Nós conversamos e eu percebi do grande caráter, falei até para minha família, do ser humano maravilhoso. Eu acho que seu pai te lapidou muito bem, sua mãe, né? Então, eu acho que segue o exemplo, né? Dos seus pais e do seu tio. Então, mais uma vez, muito obrigado. E lhe digo, quando vier a São Paulo expor, tá, o material da dupla, eu terei o prazer imenso de ir lá com a minha família fazer uma visita, tá bom? Então, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. E compartilhem com seus amigos, com outras pessoas aí nas redes sociais, porque essa história do Tonico Tinoco, também do meu amigo Zeca Pérez, merece ser contada sempre. Então, que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo. Não esquece de dar um like pra gente e compartilhar. Valeu, pessoal!